Em cada uma das regiões catarinenses é possível ver desenvolvimento no campo. Incentivada pela suinocultura, muitas outras culturas da agricultura e pecuária foram criadas. E a grande responsabilidade deve-se ao material genético de suínos, que trouxe evolução, desenvolveu municípios. Hoje, a TV ACCS está na região do Alto Uruguai catarinense para conhecer uma propriedade também pioneira em material genético no país, a Granja Bagdá. E essas são as marcas da tradição, da vitória e das alegrias proporcionadas pela suinocultura. Esse foi o primeiro troféu recebido pelo suinocultor, hoje em memória, Domingos Marchetti. O ano descrito no prêmio revela que a história estava sendo iniciada. Esses troféus, hoje guardados com carinho, também mantêm vivas as recordações da evolução das granjas, de quando Marchetti, Arlindo Lusa, Moacir Sopelsa e outros produtores resolveram apostar na atividade e iniciar a produção de material genético. De lá para cá, avanço, outras pessoas, sucessores, gente que assiste de perto os resultados do trabalho iniciado há anos atrás. Não, é que a região na época, até nos anos, dá para se falar, nos anos 70 em diante, é onde começou na região esse trabalho de muitas propriedades trabalhar com material genético. E a demanda era muito grande, então essas granjas, essas estruturas, desde aquela época, se criou até um amor por isso, e você fez clientes e você fez um nome, né? Não só em nível de Concórdia, no município, em nível de estado, mas sim em nível de Brasil, né? A Granja Bagdá é uma das poucas granjas de RSCs ativas no estado, assim como a Granja Suruvi, que há mais de 50 anos cultiva a produção de material genético. Muitas vezes a gente até atravessando por situações difíceis, que é um exemplo de uns anos para cá, que a gente está numa situação, a própria suinocultura, né, falando em geral, com dificuldade. Mas como a gente começa a lembrar daquele trabalho que você fez lá de trás, você gosta e você continua fazendo, a gente pensa em parar, mas da mesma forma você acha uma força para a gente continuar. E para continuar e manter-se vivo no mercado da suinocultura, é preciso acompanhar a evolução, adaptar-se. Desta forma, algumas granjas, principalmente de material genético, conseguem passar e enfrentar pelas crises quase que insustentáveis. A gente sempre também buscou melhorar, fazer um melhoramento genético, né? Através de importação, trazendo sêmen congelado, trazendo animais. Um exemplo que deu um impulso muito grande para o estado em 1980, que se foi trazer os animais dos Estados Unidos, né? Isso daí também, né, alavancou a própria criação de reprodutores, e as linhagens que a gente trouxe na época, né, elas eram linhagens novas, então você vendeu. E com isso você precisa vender, né? Para tu se sustentar, tu precisa vender. E isso ajudou bastante a gente. Neste cenário, mesmo com a crise, que não quer nenhuma propriedade ativa, com experiência e empreendedorismo, alguns suinocultores não irão deixar morrer a produção tradicional de material genético e buscam novos mercados e projetos. Mas é preciso muito esforço para suportar a situação. Que o produtor de reprodutor, a granja de genética, quando a gente se depara com essa situação difícil, que nós estamos atravessando aí, estamos indo para o 3º ano, nós é que sentimos antes. Por quê? Porque se a propriedade, se o produtor determinador lá, ele está com dificuldade, a primeira coisa que ele vai fazer, a medida que ele vai tomar por primeiro, é não fazer a reposição na granja. Não fazendo a reposição na granja, do material, é nós que não vamos vender. Então nós sentimos antes essa crise, então para nós fica mais difícil ainda. Mas vamos fazer o quê? Falando, e vamos continuar, a partir do ano que vem a gente está com um material genético lançando no mercado, né? Se tu for olhar a situação, o momento de hoje, você parava ou você nem iria fazer. Mas como a gente acha que as coisas devem mudar nos primeiros meses do ano que vem, a gente já vai estar com um material genético novo, lançando e vendendo em nível de Brasil. Então a gente se criou no meio disso, né? E muitas vezes com a situação difícil, mas nós temos que estar olhando o suíno todo dia para de noite deitar e dormir. Sentimento que também é possível ver em outra região do estado, em Armazém, litoral sul de Santa Catarina. Excesso de produção e falta de controle que prejudicam principalmente as granjas de material genético, situação que o produtor não consegue mais sustentar. Eu já pensei muitas vezes já até de fechar, de vender, mas a gente está aguentando porque
hoje, na crise que está, você também não acha um comprador, ou é difícil você também fechar uma granja de uma hora para outra. Isso aí, se você não pega, fecha a porta hoje e sai. É complicado. Então a gente vai aguentando, vai tentando de todas as formas dar conta das contas, vamos dizer assim, financeira, e é o que nos resta. E com uma situação assim cada vez mais complexa, a evolução da produção encontra muitos obstáculos. A falta de motivação do produtor é a principal barreira. É porque assim, ó, a gente sempre está acreditando que vai melhorar. Nessa crise, tido como a pior crise de todos os tempos da suinicultura. Então a gente escuta, lê, vê na televisão notícias, abriu o mercado para tal lugar. Então a gente sempre está na esperança que amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar. E essa crise não está se resolvendo. Veja na próxima reportagem da série a evolução da ACCS em relação à realidade das granjas de material genético, o coração da suinocultura.